Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade, para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia, quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Bet-Sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: "O sono fugiu de meus olhos, e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: "Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela." Jesus respondeu aos saduceus: "Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indica na passagem da sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele." Alguns doutores da lei disseram a Jesus: "Mestre, tu falaste muito bem." E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos leva a contemplar uma verdade que sustenta toda a nossa fé: a promessa da vida eterna. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, tentam ridicularizar o ensinamento de Jesus com um caso exagerado. Mas Jesus não entra na provocação. Ele eleva o pensamento deles e o nosso para uma realidade muito maior. A vida futura não é uma continuação limitada da vida humana, mas a plenitude da existência em Deus. Jesus nos diz que na ressurreição seremos como os anjos, livres das restrições da mortalidade, totalmente imersos na vida divina. Quando olhamos para os dias de hoje, percebemos que muitas pessoas ainda vivem como os saduceus. Acreditam apenas no que podem ver, tocar ou controlar. Vivem como se tudo terminasse aqui. É a lógica do imediatismo, da ansiedade, do medo de perder. Quantos vivem desesperados porque colocaram toda a esperança em coisas que passam, relacionamentos, bens materiais, reconhecimento.
Mas Jesus nos recorda que o nosso destino final é maior, mais profundo e eterno. Ele nos chama a viver com o coração voltado para o céu, sem perder de vista o valor de cada decisão, cada gesto e cada escolha feita nesta vida. A fé na ressurreição não nos afasta da realidade, ao contrário, dá sentido à nossa caminhada. Quem acredita que Deus é o Deus dos vivos, aprende a viver melhor, a perdoar com mais sinceridade, a amar com mais profundidade e a perder o medo das dificuldades, porque sabe que tudo está nas mãos daquele que tudo conduz. Que este Evangelho reacenda em nós a esperança da vida eterna e nos ajude a viver cada dia com o olhar voltado para Deus, fazendo escolhas que alimentem nossa alma e nos aproximem da luz que jamais se apaga. Que o Senhor nos conceda a graça de viver como filhos da ressurreição, testemunhando já nesta terra a alegria de quem sabe que a morte não é o fim, mas o início da eternidade. Amém.